Agora falamos com Inês Espada Vieira sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Inês, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia, neste contexto. E o nosso ponto de partida para a conversa, digo desde já, foi um artigo que vi, que escreveste no portal.sj, precisamente sobre esta temática. Apontando, sobretudo, este dia como uma ocasião de dar prioridade à educação para este tema. É uma abordagem que te é muito próxima para este Dia Internacional. Sim, na verdade, os dias internacionais que várias organizações organizam, peço desculpa pela repetição, nós sabemos que a Igreja também tem dias especiais, são dias que são oportunidades. Por um lado, também oportunidades de ver aquilo que já se fez. Sim. E é preciso às vezes celebrar também isso, não é? Celebrar e perceber que fez-se um longo caminho. Mas também é um momento de vermos que ainda faltam coisas para fazer. A questão da educação é ao mesmo tempo a solução óbvia, evidente, no sentido em que é aquela que nós podemos, sobre a qual podemos agir, embora tenha também que às vezes despertar em nós a consciência e a tranquilidade, que daí tem que vir, que a educação não é a solução rápida. Então temos esta consciência de que o trabalho para reduzir ao máximo as desigualdades, as injustiças e para aumentar a esperança de um mundo efetivamente melhor, que seja melhor para todos, enfim, temos que perceber que isto é um caminho longo. Mas a educação não pode... Mas é o único caminho, não é? É o único caminho. Isto às vezes é um pouco frustrante diante das injustiças ou diante dos radicalismos ou da falta de empatia que às vezes vemos e vemos agora no discurso político, coisas que nos às vezes até revoltam, mas é que a única resposta possível é uma resposta demorada. Mesmo morosa, às vezes dolorosa, porque a educação não é um discurso unívoco, não é um monólogo. Não é mágico, não é? Exato. Então sim, a educação, Paulo, eu diria a vários níveis, ou pelo menos em diferentes ambientes, sem dúvida no ambiente familiar, não é? Desde logo. Sim. Nós, como cristãos, também temos uma responsabilidade acrescida, porque acreditamos que o mundo é para todos, cristãos e não cristãos, e que somos realmente todos filhos de Deus. Por outro lado, independentemente da religião, no espaço público, na ação cívica e também na escola, enfim, privada ou pública, mas no ensino formal, esse é um tema que estes temas têm que estar presentes. E é necessário, nomeadamente este tema da violência contra as mulheres, é necessário abordá-lo, enfim, daquilo que ele tem de pior e que infelizmente nós vemos muitos indicadores até a agravar-se no contexto da pandemia, de violência física, mas há também outro género de violência que é preciso ter presente? Sim, eu penso que há uma violência mais visível, uma violência que é mais chocante, talvez, desculpem, corporal, não é? Que tem uma marca visível e que nós associamos muitas vezes com mundos distantes do nosso, de realidades distantes da nossa portuguesa e europeia. Questões como o tráfico, como a escravatura, o casamento de meninas, o casamento forçado de meninas é terrível, enfim, no resto do mundo. Em Portugal, muitas destas questões não se colocam. E é um daqueles momentos em que nós temos que perceber que andou-se muito, não é? Os direitos... Em todo caso, a violência física, essa permanece, não é? Sim, mas sabes aquilo que, enfim, que me vou escrever o artigo que disseste, de que falaste, tem a ver com uma violência mais silenciosa e aparentemente mais pequena. Que se calhar nem damos importância. Que muitas vezes não vemos. Até as próprias pessoas, neste caso as meninas e as mulheres, não têm essa consciência, que é a violência do pequeno medo. Do medo que nos tolhe os movimentos no dia-a-dia, do medo que nos faz escolher outro caminho, do medo que nos faz optar por não ir naquele transporte, ou por o medo da agressão que faz com que as meninas, toda a gente sabe, quer dizer, eu também o fiz, nos autocarros vamos com a mochila à frente, com medo dos roços indesejados, e portanto esses pequenos medos são para mim também uma violência que nós ainda hoje vivemos na nossa sociedade, e é uma violência, como dizia, mais silenciosa, mais invisível, mas que condiciona as meninas e as mulheres. E eles podem até estar a serem institucionalizados, esses medos. Por exemplo, no artigo
Dás aquele exemplo na Alemanha com estacionamentos, lugares de estacionamento mais foi, iluminados ou mais próximos de saídas. As garagens, os parques públicos, os parques de estacionamento públicos. A primeira vez que eu vi foi na Alemanha, mas sei que há noutros países, há garagens que têm lugares para mulheres. E se fizermos uma procura, por exemplo, na internet, vemos uma série de anedotas e de piadas com esta situação, que não é risível, claro, não é para rir. Os lugares para mulheres são normalmente lugares localizados perto das saídas ou perto da casa onde está o vigilante, ou mais iluminados, claro. Também acontece, por exemplo, haver autocarros noturnos, por exemplo, em Espanha isso acontece, que não têm paragens, ou que tendo paragens, as mulheres e os menores estão autorizados a pedir para sair em qualquer lugar do percurso, para evitar, às 4 da manhã, uma mulher que retorna do turno do seu trabalho, ter de andar ainda algum tempo até casa, desprotegida. Isto são, enfim, poderíamos dizer, isto é o quê? É deixar que continue a acontecer? Eu acho que, na verdade, isto são opções que nos dão. Nenhuma mulher é obrigada a estacionar ali, nenhuma mulher é obrigada a sair do autocarro a meio do percurso. Mas saber que há opções e saber que o medo destas pessoas, que esta ansiedade, que esta dificuldade não é invisível, eu acho que isso é um passo. É um passo para reconhecer o problema. E infelizmente pode ser até o ponto de partida dessas situações para outras violências mais agressivas. Aqui a violência é do medo, Paulo, porque todos nós sabemos, todos nós na nossa vida tivemos situações de medo. Mas aquele medo permanente, pequenino, silencioso, é uma violência permanente. E às vezes não temos como reagir. A única maneira de reagir é, de facto, através da educação. O que é que a educação tem a ver com o medo que eu posso ter em ir até ao metro, vir no último metro às 11h30 da noite? Tem a ver que, se eu educar os rapazes, as raparigas, na relação cívica, na relação uns com os outros, se eu educar que a fragilidade, que as mulheres não são frágeis, mas as pessoas que têm medo são. Um homem que tem medo também é frágil. Portanto, o medo é uma fragilidade. Portanto, é importante, penso, de facto, agir educando, ouvindo as pessoas, os interlocutores. E a educação não é só com os pequeninos. A educação é connosco, com a nossa idade. É um processo que nunca termina, e é com os mais velhos. Estamos sempre também a adaptar-nos às exigências do mundo, porque nós estamos a reconhecer hoje um problema que há 40 anos, se calhar, não considerávamos, ou que não era tão visível. E ainda bem que estamos, porque é assim aos poucos, não é? Que podemos mudar alguma coisa. Agora, claro, temos que ter paciência e persistência. Sim. E será, de facto, esta a via da educação a única para transformar esses pequenos medos? E acredito que terminando esses medos é meio caminho andado para que outras formas de violência também sejam cada vez menos, não é? Mas o terminar o medo implica agir sobre aquilo que me ameaça, não é? Claro. E, portanto, eu acho que havendo, sim, algum cuidado com o ordenamento do espaço público, porque há coisas que são simples, que é a iluminação, por exemplo. haver um local para iluminado de todos, não é? Para benefício de todos. O espaço público é de todos, é o lugar mais democrático que nós temos, não é? E deve ser aproveitado por todos nas mesmas condições. Os parques devem estar abertos. Uma mulher não vai fazer jogging no Parque Eduardo VII, de certeza que não vai, não é? Mas num estádio universitário, no Parque da Cidade, das pessoas que nos veem, não vai ninguém andar a correr à noite. Não vai. As mulheres, em particular as mulheres e as meninas, sim. De facto, uma abordagem que também é necessário ter presente neste Dia Internacional da Violência contra as Mulheres, que é também um dia para alertar para a violência física que infelizmente continua a existir. E é necessário também ter esse alerta bem presente. Sim, e valorizar os pequenos gestos. Valorizar a primeira ameaça, valorizar aquilo que a vítima, agora desculpe usar esta palavra, que eu sei que depois também é polémica, mas a pessoa que está no lugar que sofre a violência, aquilo que sente, mesmo quando o que sente não é muito consciente. Isto acontece, por exemplo, com as meninas, com os adolescentes, que escolhem, por exemplo, eu para a escola não quero ir de saia. Há adolescentes hoje em 2020 que dizem eu não vou de saia para a escola. E a razão é muito clara, embora ela provavelmente não a verbalize da forma como nós, educadores, temos que verbalizar. E eu acho que estes pequenos sinais são aqueles que nos poderão ajudar a agir no concreto, na nossa comunidade, na nossa família, naquilo que nós podemos mudar em cada dia, porque não podemos mudar tudo de uma vez, mas algumas pequenas coisas sim.
E a nossa ação de cristãos tem que ser uma ação também permanente, presente, alerta, empenhada e corajosa. E esperemos que sim, que também com os apelos que aqui deixas, Inês Espada Vieira, que este dia seja uma forma de termos mais presente todas essas temáticas e as nossas ações. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.